O escritor Rodrigo Lacerda é finalista do Prêmio São Paulo de Literatura na categoria Livro do Ano, com esse título aqui, Outra Vida, que ele demorou 7 anos escrevendo. Rodrigo, conta pra gente os bastidores dessa história. 7 anos é uma construção, né? Foi o livro que eu levei mais tempo para fazer. Mas é verdade que no meio do caminho eu fiz um doutorado e escrevi um outro romance. Então... Deu tempo para escrever um outro romance no meio do caminho? Deu, porque esse estava muito difícil e o outro saiu muito fácil. Qual é o outro? É O Fazedor de Velhos, que é um romance juvenil. Com o qual você ganhou... o Prêmio Jabuti. Em 2009. Em 2009, é. E então esse teve realmente um processo de escrita meio acidentado, mas acabou dando certo. Você me disse uma vez numa entrevista que você considera esse aqui, A Outra Vida, como o seu romance, a sua obra mais bem construída. Então vamos falar um pouquinho dele, por que que você considera que esse é seu melhor livro? Bom, acho que por vários fatores. Um deles é que eu acho que eu consegui uma mistura interessante em que ele é ao mesmo tempo um romance, digamos, sobre um casal, as dificuldades de relação do casal e tudo, mas que ele transcende um pouco essa questão, digamos, de plano privado, para uma discussão sobre o Brasil e essa passagem entre o plano privado e os temas nacionais. Eu acho que funcionou muito bem e isso é que me deixou muito satisfeito. Você diz também que ele é um romance que sintetiza 2 modelos de construção. Um modelo mais longo, com muitos adjetivos, frases longas, e um mais curto, que são dos diálogos, frases curtas, que você tentou exercitar nos últimos anos para limpar um pouco o seu texto. Porque talvez isso seja uma trajetória que só eu enxergue, mas o fato é que eu comecei realmente, meus primeiros livros tinham uma linguagem muito mais rebuscada, farta, assim, frases mais longas, uma sintaxe mais intrincada, parágrafos mais longos. Depois eu passei por uma fase de enxugamento radical disso. E esse livro, eu acho que ele é realmente a síntese desses 2 momentos. E também na temática eu acho que ele consegue uma síntese boa, porque os primeiros livros eram livros, digamos, o primeiro, por exemplo, era um romance histórico, se passava no século XVII, e depois eu escrevi coisas muito atuais, e esse é um livro que ao mesmo tempo se passa nos dias de hoje, é uma coisa contemporânea, mas ele também não é, digamos assim, cheio de referências passageiras, circunstanciais. Ele tem uma relação um pouco mais fluida com o tempo, e a história poderia se passar nos anos 80, 90, 2020, quer dizer, ele é meio atemporal. Então acho que também nesse sentido ele faz uma síntese. Você disse que é a história de um casal e sua filha, né? Eu gosto de pensar nesse livro como um romance, digamos, uma história de suspense amoroso, porque o casal está na rodoviária, a cena principal do livro se passa nessa rodoviária, mas ao longo dessa cena ela é interrompida por capítulos que fazem flashbacks. E você, ao começar o livro e ver o casal nessa rodoviária, você percebe que há um impasse. Quer dizer, eles estão mudando de cidade e o marido quer fazer a mudança e ela não quer. E com esses capítulos que fazem os flashbacks, você começa a entender o quebra-cabeça emocional dessas 2 pessoas e desse casal, e entender como é que esse impasse se criou, o que o faz querer a mudança, o que a faz querer ficar na cidade onde eles estão. Quer dizer, então há um suspense amoroso o tempo todo, porque você não sabe inicialmente quais as motivações do casal, mas aos poucos esses capítulos que fazem a recapitulação da história deles vai te dando os elementos necessários para você montar o quadro psicológico de cada um. Então é uma história de suspense amoroso. Esse é o rótulo que eu gosto para ele. Chegando à beira da plataforma, marido e mulher olham para as grades altas que os separam das plataformas de embarque. Ambos sentem-se presos desse lado, mas para ele existe uma promessa de liberdade do lado de lá. O marido, a mulher e a filha atravessam as grades
rigidamente fincados no chão, que isolam as plataformas e aqueles que vão viajar.